Orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele venha nos abençoar nessa noite. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você ter saído do seu lar. Estamos aqui mais uma quarta-feira. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa teologia bíblica da oração. E hoje nós vamos aprender, o que é a oração segundo a vontade de Deus. E eu acredito que você que nos acompanha pelo Instagram ou pelo Facebook, também você pode ser edificado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você ainda não deu boa noite ao seu irmão, em paz do Senhor, graça e paz, faça isso nesse momento e vamos então orar. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos falar com Deus. Eterno, em nome de Jesus, estamos nesta hora na tua presença. Nós queremos te louvar por mais uma quarta-feira e te louvar, Senhor, porque os teus filhos não estão medindo esforços para estarem nesse lugar chamado casa de oração. Pedimos em nome de Jesus que os louvores, ou melhor, os hinos que estaremos cantando, a palavra que será ministrada, tudo venha fluir para a tua honra, para a tua glória, que tudo venha acontecer segundo a tua vontade e teu querer. O Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, o nosso consolador, o que é enviado do Pai, semelhante ao nosso Filho, possa nos conduzir nesta noite, pois nós queremos te louvar e te bendizer. Traga aos que estarão chegando sobre a tua graça e sobre a tua proteção, os amigos, os irmãos, aqueles que serão alcançados por essa ministração, por esse culto, pela mídia social, eles também possam ser abençoados, pois em Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, vamos cantar um hino do nosso cantor, irmão Vinícius, vai nos conduzir nesse hino de número 67, e nós estaremos louvando ao Senhor com esse hino do cantor cristão, hino de número 67, hino conhecido, um hino fácil que nós estamos louvando, e eu gostaria de contar com a tua ajuda para que você possa abrir a sua boca junto ao pastor e nós juntos, mesmo nesse número reduzido, possamos então engrandecer o nome do Senhor. Cristo exaltado.
quando se fala de oração, e eu quero ler com vocês o texto de 2 Crônicas, capítulo de número 7, e nós vamos todos juntos repetir o versículo de número 14 de 2 Crônicas 7, versículo de número 14. Eu estarei lendo a partir do versículo 11, o versículo 12 e o 13. E depois, toda a igreja estará lendo o versículo 14 numa única só voz. E eu vou estar terminando com o versículo 15. Eu rapidamente vou repetir. Nós estaremos lendo 2 Crônicas, capítulo 14, do verso 1 ao verso 15. O único versículo que a igreja vai ler é o versículo quê? 14. Então, no versículo 14, todos nós estaremos lendo. Diz assim a palavra do Senhor: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa de Adonai Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Versículo 13: Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo todos, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Posso ouvir um assim seja? Amém. Não, um amém. Assim seja, um amém. Amém, irmão? Amém. Você esqueceu que assim seja, amém? Isso, vamos ainda cantar o Senhor. Hino de número 385, quando somos desafiados a louvar ao Senhor. Eu botei esse hino aqui porque a igreja conhece bem, então nós teremos a oportunidade de juntos cantarmos o hino de número 385, louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Louvemos ao Senhor. Vamos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, cantem louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, Senhor, exaltado, cantem louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus do nosso eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos bênçãos por Jesus, veja, ao Senhor glorificar, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltar, cantem louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor de hoje, derrotemos todos nós, em dois santos de louvor, se
eixo da ministração dessa noite, é necessário nós também estarmos lembrando que cultos de orações são cultos que precisamos fazer alguns pedidos, mas também precisamos orar ao Senhor. Então, nesse momento, nós vamos ter um momento de oração e, antes de estarmos orando, eu gostaria de externar a oportunidade de você participar deste culto, não somente como ouvinte, mas como alguém que também vai externar o seu pedido ou o seu agradecimento. Algum pedido ou agradecimento nesse momento? Irmã Eli, por favor. É que o meu primo lá de Minas, ele nasceu com problema na vista, e a vista só está piorando e está perdendo a vista. Vamos orar. Aí agora está fazendo até essa campanha, né, que Deus pode curar, ou pode ajudar também, pode curar através também dos médicos. Né? Verdade. Vamos orar então pelo primo, não é isso? Pelo primo da irmã Eli, que encontra-se enfermo. Há outro pedido ou agradecimento? Diaconisa Marcela, por favor. Pela minha família, salvação da família, minha cunhada e pela programação de sábado para as crianças. Muito bem lembrado, dia 26, culto das crianças, não esqueçam de estarem orando, mas também de estarem trazendo os pequenos para que possam estar aqui. Vai começar 9h30, não é isso? 9 horas da manhã, então vai ter uma festividade para as crianças. Então vamos orar por isso e pela salvação da família da diaconisa Marcela. Outro pedido de agradecimento, irmã Sandra. Sim, amém. Coloca diante do Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria e fazer a sua vontade. Outro pedido de agradecimento, fala irmã Magalhães. Amém. Agradecer as bênçãos. Outro pedido ou agradecimento, irmã Vera. Muito bom. Amém. Vamos orar sim pela vida do Marcelinho, que é neto da nossa irmã Vera, filho do Marcelo. Então nós vamos estar orando, mas também pela família da nossa querida irmã Vera. Outro pedido de agradecimento. Se não, nós vamos orar. Vou convidar aqui a diaconisa Marcela. Ela vai estar orando nesse momento, agradecendo, lembrando o pedido da irmã Eli pelo seu primo que está com uma enfermidade da vista, é isso? Uma santa por uma decisão que ela precisa tomar, que Deus venha dar orientação. A Magali agradecendo a irmã Vera que pede pelo seu neto Marcelo e também pela salvação dos seus familiares, o seu pedido que é a salvação dos familiares e um culto alusivo à festa das crianças que vai acontecer no dia 26. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos primeiramente, Senhor, te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, bondade, justiça. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, porque cremos e servimos um Deus poderoso, único, ó Deus, onde tudo está no teu controle, Senhor. E podemos confiar em ti, o Senhor sagrado é daquele que se aproxima de ti com fé. Sabemos, ó Pai amado, que todos os pedidos, anseios e agradecimentos para ti nada é impossível, Pai. Tudo é possível aquele que crê. Então colocamos diante de ti, Senhor, as nossas aflições, pedidos, agradecimentos. Eu quero nesse momento estar ajudando ela diante daquela situação, daquela enfermidade, curando ela, Pai, daquele câncer de mama, ajudando, Senhor, nas situações, Senhor, e tudo aquilo que ela tem enfrentado, tudo aquilo que ela tem passado. Que, Senhor, o Senhor está aumentando cada dia mais a fé dela. Mas também quero te pedir pela salvação do Senhor, da minha parentela, que ainda não te confessou como único e suficiente Salvador. Coloco também diante de ti, Senhor, a decisão que a Sandra tem que tomar, que ela deve buscar em ti a cada dia a solução, ó Pai amado, a iluminação daquilo que ela tem que fazer. Porque, Senhor, verdadeiramente, tudo aquilo que nós vamos fazer, Senhor, precisamos ter a tua orientação. Também colocamos diante de ti, Senhor, o primo da irmã Irene, Senhor, onde está enfrentando aquele problema, onde ele já perdeu uma vista, está, ó Deus, quase perdendo a outra, mas nós sabemos, Senhor, que tu és um Deus impossível. Então eu te peço que o Senhor venha fazer uma grande obra na vida daquele jovem, Senhor.
em nome de Jesus. Colocamos também, Senhor, a vida do Marcelinho nas tuas mãos, pedindo que o Senhor esteja curando, ó Pai, daquela enfermidade, Senhor. Suplicando também que essa situação faça com que ele venha refletir que é necessário, que ele precisa entregar a vida dele para ti, Jesus. Senhor, a cada vez também te agradece e te peço que o Senhor venha estar abençoando a vida dela, da sua família, da sua casa. Ó Deus amado, todos os pedidos aqui que foram feitos, Senhor, aqueles também que não foram, mas que estavam no fundo do coração de cada um. Pedimos que o Senhor venha estar nos ajudando, nos fortalecendo para que possamos, Senhor, não desistir, mas persistir, perseverar, ó Pai, nos pedidos, nos agradecimentos, sabendo que o Senhor responde no teu tempo. Mas também queremos, Senhor, nesse momento, te pedir que o Senhor venha abençoar, ó Deus, o culto das crianças, a festa das crianças no sábado da manhã. Tu és o Senhor do tempo, Pai. Então eu te peço que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja presente e que as crianças que aqui estiverem sejam ministradas, sejam tocadas, Senhor, e que seja uma bênção para essa festa. Essa oração eu te faço, suplicando também que o Senhor venha falar conosco nessa noite e que venhamos sair daqui refletindo na tua palavra, Senhor. Que isso, gente? Vamos ler aí. Eu acredito que vocês estão aqui e não tem dificuldade de ler. Vamos lá? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra de João, chamando-nos a atenção para uma coisa muito interessante. É que somos desafiados, ou podemos entender que aquilo que nós oramos no nome de Jesus é uma convicção, é uma realidade que as nossas orações, elas são ouvidas, mas também são o quê? Atendidas. Mas existe uma coisa que chama a atenção dos ouvintes, ou chama a nossa atenção, é que nós precisamos pedir segundo a sua o quê? Vontade. Nós vamos orar a Deus, pedindo que Deus esteja nos abençoando, mas entendendo que a oração que nós estaremos realizando é uma oração que se enquadra naquilo, poxa, obrigado, irmão Sandro, precisa mesmo, segundo a vontade de Deus. Então, nessa noite, nesse intuito que nós temos falado sobre a importância da oração, eu queria ver com vocês, usando textos bíblicos, sobre o que é orar segundo a vontade de Deus. O grande problema do cristianismo no século moderno, de entender a soberania, a vontade de Deus, é porque nós estamos inseridos numa sociedade que é uma sociedade extremamente autodominante. Ela é uma sociedade que é uma sociedade onde o homem, ele tirou a centralidade divina
Então é uma sociedade autônoma nas suas decisões, autônoma nas suas escolhas. Aquilo que eu acho que é certo, eu vou fazer, porque pela autonomia que eu tenho, meu poder de escolha diz que é certo. Então temos uma sociedade extremamente autossuficiente. E quando você tem uma sociedade extremamente autossuficiente, essa sociedade não vai compreender o que é a vontade divina. Você percebe dentro das mídias sociais que alguns, vamos dizer assim, progressistas da sociedade, eles sempre falam da Bíblia como sendo um livro fundamentalista, um livro extremamente obsoleto, um livro que precisa de uma nova releitura ou de adaptações, um livro que está fora do contexto vivido nessa época e outras coisas mais. Então, quando você olha isso, ou quando você vê isso em uma sociedade, você entende automaticamente que vai ser difícil para aqueles que estão inseridos nessa sociedade entender o que é a vontade de Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina tudo que é contrário que essa sociedade autossuficiente que pratica. Jesus, ele nos dá o exemplo, os textos do Velho Testamento nos mostram isso, a vida dos apóstolos reproduziam aquilo que Jesus ensinou. Então o ensino das epístolas, das cartas pastorais, vai sempre na contramão dessa sociedade autossuficiente, quando verdadeiramente a Bíblia nos chama a sermos o que? Servos. E a Bíblia fala sobre uma coisa muito importante quando falamos da vontade de Deus, é que Deus espera dos seus filhos obediência. Então falar que a sociedade tirou Deus do centro não é uma novidade. Não é uma novidade. Eu tenho um livro na minha casa de um filósofo, não um livro evangélico, é um livro secular, que ele fala sobre sociedade líquida. A sociedade se tornou líquida. Eu já falei isso com vocês. Você não tem mais aquela questão de que João entrou, trabalhou numa firma, ele nunca faltou e se aposentou tendo esse único trabalho. Você não tem mais aquele estudante que ele fez medicina porque inculcaram na mente dele que ele precisava ser o quê? Um médico, um engenheiro, um advogado, uma professora, um professor. Eu garanto que muitos que estão aqui, mais velhos até do que eu, ou com uma idade extremamente de maturidade, entendem isso. Não, pastor. O meu pai, minha mãe, meus pais, eles nos educaram com a finalidade, dando para nós diretrizes, guiando. Então eu sou o que eu sou, graças ao quê? À orientação que eu recebi de quem? Dos meus pais. E é uma coisa normal, gente. Mas essa sociedade não. Você vai ver pessoas que entrou no trabalho e daqui a pouco ele cismou, ela cismou, porque quer meter a mão no fundo de garantia. Aí começou a faltar, começou a pirraçar, não vou pedir conta, tem que me mandar embora. E aí saiu, gastou dinheiro, voltou a trabalhar. Não, ele não voltou a trabalhar. Ele ficou esperando as parcelas do quê? Do auxílio-desemprego. Quando ele recebeu todas as parcelas do auxílio-desemprego, aí ele começou o quê? Procurar um trabalho. Você conhece pessoas que foram parabenizadas
por ter ingressado numa universidade. Mas é interessante que ele ou ela hoje já estão adultos, constituíram famílias e não conseguiram terminar a sua o quê? Universidade, seu nível superior. Por quê? Isso é típico de uma sociedade que é uma sociedade líquida. A sociedade não é mais uma sociedade de fundamentos. A sociedade é uma sociedade de autossuficiência. Então, quando nós falamos na igreja, quando nós pregamos sobre vontade de Deus, até para alguns cristãos, é algo que traz comichões aonde? Nos ouvidos. Porque tem muito cristão que ele diz, eu decido as coisas na minha o quê? Na minha vida. E é engraçado que muitos cristãos, muitos irmãos amados em Cristo, que eles vivem nesse trâmite, como diz o adágio popular, vira e mexe, estão dando com burros aonde? Vira e mexe, estão quebrando o quê? Mas mesmo assim eles não entenderam que nós vamos orar, que nós vamos pedir as coisas ao Senhor para que Ele cumpra a sua o quê? Vontade. A sua vontade. O nosso Mestre Jesus é o exemplo disso. Porque em todo momento, quando Jesus orava, ele orava pedindo para que o Pai fosse o quê? Glorificado. Esse é o cristianismo, irmão, da palavra de Deus, como em certa ocasião estava dizendo o reverendo Augusto Nicodemos, que ele fala assim, eu não consigo entender por que existem igrejas que pastores, lideranças extremamente comprometidas com Deus, homens de oração, homens que têm preocupação em pregar o que a palavra ensina, mas você vê que elas são igrejas o quê? Pequenas, poucas pessoas, e de repente você vê essas igrejas que estão surgindo, igrejas do movimento, igreja dessa nova época, igreja desse novo momento, que estão botando gente por onde? Pelo ladrão. Mas ele falou, mas João responde isso. João ele vai falar que eles não são, vocês não são do mundo, por isso o mundo não pode o quê? Vos ouvir. Vocês não são do mundo, por isso o mundo o quê? Vos odeia. O grande problema, o reverendo Augusto Nicodemos falando, ele diz, essas igrejas que estão botando gente pelo ladrão, cheias, elas falam o que o mundo quer o quê? Ouvir. Você é Deus. Você é Cristo. Você vai prosperar. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Quando o cristianismo está dizendo, nós vamos orar segundo a vontade de Deus, não para a nossa vontade própria, mas que seja feita a vontade. Quem quer ouvir isso, gente? É uma palavra na contramão dessa sociedade. Por que essa sociedade está aprendendo? Que Deus é um excelente garçom. Que em todo momento, quando você fala assim, pode trazer mais um refrigerante? Pode trazer isso? Ô garçom, por favor, eu tenho lá só caminhão. Opa, dá pra. Você tem. Só um momentinho para trazer. Deus não é o nosso garçom. Porque o ensino que está sendo transmitido para essas comunidades é um Deus que é o quê? O servo. Quando a Bíblia vai nos ensinar que nós vamos orar para que a vontade dele seja feita, porque nós somos servos e ele é o quê? Senhor. Ele é Senhor. E aí eu quero ver com você três aspectos, que são três aspectos bíblicos,
que mostram o que é orar segundo a vontade de Deus. Primeiro ponto, a oração segundo a vontade de Deus é a oração que fazemos de coração o quê? Puro. A oração segundo a vontade de Deus é a oração que fazemos de coração o quê? Puro. Olha como o salmista no Salmo 51, versículo de número 10, ele vai falar. Salmos de número 51, versículo de número 10. Vamos lá ver na palavra do Senhor. Salmos 51, 10. Opa, está vindo Jó. Olha o que diz a palavra do Senhor. A Linda já botou ali? Diz assim a palavra de Deus, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro, e renova em mim um espírito o quê? Reto, inabalável. A oração, segundo a vontade de Deus, é uma oração que requer de nós que tenhamos um coração que seja o quê? Puro, aceitável diante de Deus. Ninguém pode orar a Deus se tiver com um coração manchado, se tiver com um coração sujo. Eu sou cristão batista desde os meus 18 anos. E eu lembro que se tinha um adágio, um dito, que se usava muito dentro das igrejas de batista. É que um coração puro, quando ora, a oração não passa da onde? Do teto. Então essa é a primeira coisa. O salmista, ele vira diante do Senhor para que a oração dele de confissão de pecado fosse atendida. Ele está dizendo, Senhor, cria em mim um coração que seja o quê? Puro, um coração limpo. O profeta Jeremias, ele diz na sua palavra que Deus tirará de nós um coração de pedra e nos dará um coração o quê? De carne. Um coração de pureza. Jesus, em certa ocasião, admoestando, em todo momento ele deixa claro para nós que um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, ele tem pureza de quê? De coração. Como é ter pureza de coração? Se teu inimigo quer caminhar contigo uma milha, vai com ele 2 ou 3. Se teu inimigo te der na face direita, dá-lhe o quê? A esquerda. Se tem alguma coisa com o teu irmão, deixa a tua oferta no altar e vai reconcilia-te com o teu irmão. Essa é a perspectiva de uma oração segundo a vontade de Deus. Se você está com o teu coração, está sombrio, está rancoroso, está aí, quando você vê aquela pessoa, e aquela pessoa traz ou faz o teu coração bater mais forte, não é paixão não, porque da mesma forma como você se sente atraído por uma pessoa, você olha para a pessoa, o coração não é palpita, mas quando você também está com um coração que tem ranhuras, que tem sentimentos contrários, você olha para aquela pessoa e mexe com você. Então Deus está dizendo o seguinte: a oração segundo a minha vontade é a oração que eu vou esquadrilhar um coração que é o quê? Puro. Ninguém pode orar diante do Senhor se tiver um coração com mancha, um coração doente, um coração rancoroso, um coração de maldade, um coração de presunção. Olha o que o Salmo de número 139, versículo de número 14 diz. Salmo 139, 14. É um salmo grande, né? Mas olha o que diz o versículo 14. Salmo 139, 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhas são as tuas obras, e a minha alma o sabe o quê? Muito bem. Então, quando eu vejo a perspectiva de um coração que é um coração limpo, é um coração conforme Deus o quê? Criou.
Veja de modo assombroso, olha como tu me formaste, olha como tu me cingiste. Eu fui criado, munido de bondade e de amor. Mas a vida de pecado muitas vezes faz com que nós venhamos manchar os nossos corações. Um coração manchado é um coração que não está pronto a ter uma vida de oração. E se não está pronto a ter uma vida de oração, nunca vai conseguir orar segundo a vontade de quem? De Deus. Um coração vingativo na sua oração. Ele está interessado que Deus faça justiça ao ofensor, para que ele veja que o ofensor está em quê? Em juízo. Na grande realidade, ele quer que Deus venha sobre aquele ofensor para penalizá-lo, para fazer sofrer, porque ele também estava o quê? Sofrendo. Você entendeu? Então, Deus quer te dar um coração puro. Segundo ponto, a oração segundo a vontade de Deus. A oração segundo a vontade de Deus, segundo ponto, é a oração que se encaixa, é a oração que encaixa-se na vontade de Deus. É uma oração que está alinhada com o propósito divino. Presta bem atenção numa coisa, abra sua Bíblia no Salmo de número 106. Olha o que o salmista no Salmo 106 ele vai falar. Olha por que você precisa encaixar sua oração na vontade de Deus. Salmo de número 106, versículo de número 15. Salmo 106, versículo de número 15. Diz assim: e eles lhe cumpriu o seu quê? Desejo. Deus cumpriu o desejo da nação chamada Israel. É o que o salmista está contando. A rebelião de Israel é a misericórdia de Deus. E ele lhe cumpriu o desejo, mas enviou magreza às suas o quê? Almas. Quando eu li esse texto, Whiteman, no seu livro Oremos, ele fala o seguinte: muitas vezes Deus ele concede algo ao nosso coração sem ser a sua o quê? Vontade. E qual é o final disso? O final disso é dor. O que o salmista está dizendo é justamente que ele cumpriu o seu desejo. Vocês querem? Então eu vou dar para vocês. Mas enviou o quê? Magreza, escassez, as suas o quê? Alma. Você lembra que de repente você pode estar passando esse momento de adversidade, esse momento de problema. Mas é engraçado que antes de nós realizarmos alguma coisa, seja em oração, ou pedir alguma coisa no pensamento e ver isso acontecendo, você já percebeu que sempre Deus vai nos dar sinais? Sempre Ele vai dar sinais. De repente Ele vai usar a tua mãe, o teu pai, a tua irmã, o teu irmão. E sabe a palavra que eles vão falar para você? Sai fora disso. Isso vai dar problema. Mas você o que? Quer fazer a vontade de Deus ou a sua vontade? Então a oração, segundo a vontade de Deus, é uma oração que está se encaixando com a vontade divina. Israel orou, pediu, não se encaixava com a vontade divina. O Senhor Deus deu, e isso trouxe o que sobre Israel? Sofrimento. Então, quando você ora segundo a vontade de Deus, existem duas condições na oração. Ou você vai ter o sim de Deus, ou você vai ter o quê? O não de Deus. Ou você tem o sim, ou você tem o não. Olha o que diz Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, a partir do versículo 9. Já estamos terminando, irmãos. Já vamos para o último ponto. Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Todo mundo conhece, né? A oração do Pai Nosso. Diz assim: portanto vós orareis assim:
Pai nosso que está nos céus, o quê? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua, assim, na terra como. Irmãos, se nós queremos orar segundo a vontade de Deus, nós não podemos ser picados, nós não podemos ser contaminados por esse vírus que está nesse mundo. Para nós não existe autossuficiência. Nós somos extremamente autossuficientes, nós somos extremamente dependentes de quem? De Deus. Não somos autossuficientes, perdão. Nós somos completamente dependentes de Deus. Então nós vamos encaixar a nossa vontade, não a nossa vontade. Nós vamos encaixar a nossa vontade, a vontade de quem? De Deus. Terceiro e último ponto, a oração segundo a vontade de Deus é a oração que demonstra amor ao próximo. Irmãos, nós somos um exemplo de alguém que orava, mas ele nunca orou para proveito próprio. Ele sempre orou para que o próximo fosse o quê? Abençoado. Jesus, certa ocasião, está lá no seu discipulado, viram para ele e diz: despede a multidão já está com fome. O que tem aí? Tem 5 pães e 2 o quê? 2 peixinhos. Você está em grupo, erguendo os olhos ao céu. Jesus ora: Senhor, faça a tua vontade. Então alimenta esse povo. Ele não pediu para ele pediu para quem? O próximo. Será que você tem orado assim? Ou será que você tem sido autossuficiente na sua oração? Porque a sociedade é assim: farinha pouco, eu pirão primeiro. Não, se eu conseguir, para que eu vou ajudar? Ninguém me ajudou quando eu precisei. E por incrível que pareça, irmãos, tem cristãos que agem assim. Isso é um coração limpo ou sujo? Isso é um coração sujo. A oração segundo a vontade de Deus é uma oração que demonstra amor ao próximo. Olha só o que diz Mateus capítulo 8, versículos 5 e 6. Vamos entender o que é essa oração? É uma oração altruísta. O que é a oração altruísta? O altruísta ou altruísta é uma pessoa que se dedica a ajudar outros sem esperar nada o quê? Em troca. Isso é amor altruísta. Eu estou ajudando o meu irmão, eu estou ajudando o meu amigo, eu estou intercedendo por ele, porque eu quero ver ele sendo o quê? Abençoado. Olha o que diz Mateus capítulo 8, versículos 5 e 6. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. O centurião é um oficial que tem sob seu comando 100 homens. Era um oficial romano. E esse centurião rogou-lhe a Jesus, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Gente, um centurião, um oficial da corte chamada romano ou italiano, ele vai pedir pelo seu criado. Isso é amor altruísta. Ele tinha dever, ele tinha obrigação? Não. Jesus é o nosso exemplo de amor altruísta, que ele foi obediente ao Pai, morrendo por mim e por você aonde? Na cruz do Calvário. Foi ele que pecou? Não. Mas o amor que ele tinha se manifesta. Então isso também é algo que precisamos acarretar, que precisamos trazer a uma vida de oração. A oração segundo a vontade de Deus é uma oração que demonstra amor ao próximo. E vemos o exemplo do centurião,
que se preocupou com o amor altruísta pelo seu servo enfermo. Mas olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 3. Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Para gastardes em vossos o quê? Prazeres, deleites. Viu o que Tiago está dizendo? A oração não é uma oração em prol do meu benefício próprio. A oração é em prol da vontade de quem? De Deus. Segundo texto, Jó 42. Jó, capítulo de número 42. Minister Jó. Olha o que diz Jó 42, a partir do versículo de número 10. Jó 42, 10. E o Senhor virou, ou mudou a sorte, ou tirou o cativeiro de Jó, quando ele o quê? Orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes o quê? Possuía. Todo mundo conhece a história de Jó. Jó ele ficou pobre, Jó ele ficou enfermo, Jó ele perdeu os filhos, Jó ele perdeu os bens. A ordem natural seria o quê? Senhor, em nome de Jesus, restitui novamente a minha o quê? Riqueza. Senhor, me dá filhos novos. Senhor, me dá gado. Senhor, me dá casa. Senhor, era o que ele está pedindo para o seu próprio o quê? Benefício. Mas é engraçado. O Senhor deu filhos, o Senhor deu tudo em dobro. Quando Jó orava por quem? Pelos seus amigos. Para quem não é cristão e não sabe, né? Para Jó seria difícil orar pelos seus amigos, né, irmão? Porque no maior momento que Jó precisou dos seus amigos, eles não foram o quê? Amigos. Eles falaram que Jó estava passando aquilo, que provavelmente estava em pecado, que provavelmente ele era queria ser muito justo, porque provavelmente havia alguma coisa errada. Mas quando ele entendeu que a oração é feita segundo a vontade de Deus, ele deve ter pedido: Senhor, abençoe Eliú, abençoe Zofar, seja com a vida deles, seja com a família deles. Senhor, é um coração o quê? Limpo. Vocês estão entendendo? Para orar primeiro diante de Deus tem que ter um coração limpo. Se Jó não tivesse um coração limpo, ele não iria entender a vontade de Deus. Se Jó não tivesse um coração limpo, ele não teria um tempo de restituição na sua aldeia. Sabe por que você ainda não foi abençoado? Sabe por que você ainda não foi abençoado? Porque você ainda não entendeu na sua vida de oração o que é a vontade de quem? De Deus. Conclusão: a oração segundo a vontade de Deus é uma oração que apresenta diante de Deus um coração transformado. A oração segundo a vontade de Deus, conclusão, é uma oração que se molda à vontade divina. A oração segundo a vontade de Deus é uma oração que manifesta um amor com sentimento que é altruísta. O que é altruísmo? É uma pessoa que se dedica a ajudar a outra sem esperar nada o que? Em troca. Que nessa noite, meus irmãos, nós venhamos orar segundo a vontade de Deus. Amém? Vamos pôr em pé. Quero agradecer a você que nos acompanhou pelo Instagram, você que tem acompanhado pelo Facebook, você que saiu do seu lar e veio nessa noite louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai, no nome do teu Filho Jesus, queremos mais uma vez somar com as nossas orações
o que a diaconisa Marcela, minha esposa, orou, pedindo pela vida da irmã Irene, que pediu ali pelo seu primo, pela Sandra, Senhor, dá visão, entendimento, para que a tua serva possa agir segundo a tua vontade. Quando ela mesmo orou pelo Marcelinho, quando a irmã Vera coloca esse jovem, Senhor, que teve uma fatalidade nas tuas santas e poderosas mãos, que ele possa se achegar ao Senhor, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Abençoa a vida do Marcelinho, do Aldir, a vida da filha Valéria, a vida do Marcelo, do Netos, dos genros, no nome do Senhor Jesus. Quando nós colocamos a programação que vai acontecer no dia 26, pedindo que as bênçãos dos céus possam repousar. E quando eu peço, Senhor, abençoe a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, que a igreja possa crescer, que o teu sobrenatural, a tua multiplicação chegue até nós. Isso nós oramos, crendo, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre nossas vidas, desde agora e para todos sempre. A Igreja Unida diz: amém. Meu irmão, o senhor pode se assentar, orando silenciosamente. Estamos com o nosso culto encerrado.